Há pessoas que rezam há décadas e ainda se sentem sozinhas. Memorizam a Bíblia, mas não experimentam transformação. Sabem sobre Deus, mas não o conhecem verdadeiramente. E se a mudança que você procura estivesse em uma amizade que você nunca realmente desenvolveu? Vem comigo descobrir. Há um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. Há uma sede que nenhuma água deste mundo consegue saciar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo falta, de que há um chamado distante ecoando em seu coração, convidando você para algo muito maior, muito mais profundo, muito mais real do que tudo aquilo que você tem vivido até agora. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de conversar com você sobre algo que transformou a vida de grandes homens e mulheres ao longo dos séculos. Não se trata de uma técnica espiritual vazia. Não é mais um programa religioso que promete resultados instantâneos. Estou falando sobre uma verdade tão simples, tão poderosa, tão revolucionária que muitos crentes passam toda uma vida sem realmente compreendê-la. A amizade genuína com o Espírito Santo. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que transformou vidas através da palavra de Deus, certa vez disse que o cristão que não conhece a pessoa do Espírito Santo está vivendo na escuridão espiritual, ainda que esteja cercado de luz. Essas palavras me tocam profundamente, porque elas revelam uma realidade que grita em nossos ouvidos. Muitos de nós temos uma religião, mas não temos uma relação. Temos um conhecimento teórico, mas não temos um encontro transformador. Você pode ter frequentado igrejas durante décadas. Você pode ter memorizado versículos bíblicos impressionantes. Você pode até ter ensinado outras pessoas sobre as coisas de Deus. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode soar incômoda. Você conhece realmente o Espírito Santo? Você tem com ele uma amizade verdadeira, um relacionamento que muda seu dia a dia, que influencia suas decisões, que o consola nas madrugadas de angústia, que o guia nos caminhos tortuosos da vida? Paulo escreveu algo extraordinário aos Coríntios que gostaria de compartilhar com você neste momento. Ele disse: "A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós." 2 Coríntios 13:14. Repare naquela palavra, comunhão. Não é distância, não é frieza. Comunhão é intimidade, é compartilhamento. É amizade no seu sentido mais profundo. Durante muitos anos eu vivi como um cristão que conhecia sobre o Espírito Santo, mas não o conhecia verdadeiramente. Eu sabia que ele era a terceira pessoa da Trindade. Eu sabia que havia sido dado no Pentecostes. Eu sabia que ele habitava em meu coração. Mas tudo isso permanecia como um conhecimento de cabeça, nunca descendo até as profundezas do meu ser. Era como ter um amigo ilustre vivendo na mesma casa, e eu nunca realmente conversava com ele. Nunca o consultava, nunca o ouvia, nunca permitia que ele transformasse minha vida de dentro para fora. Jesus nos deixou uma promessa que permanece firme até este exato momento em que você está lendo estas palavras. Ele disse em João 14:26, "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Não é um espírito distante, é um consolador, é alguém que deseja estar próximo de você, alguém que quer ensinar você, alguém que quer que você prospere espiritualmente. A verdade que gostaria de plantar em seu coração hoje é esta: você foi criado para uma amizade com o Espírito Santo. Você não foi feito apenas para cumprir rituais religiosos. Você não foi criado simplesmente para se comportar bem e ser uma boa pessoa. Você foi criado para uma comunhão profunda, transformadora e real com a terceira pessoa da Trindade. E deixe-me ser completamente honesto com você. Sem esse relacionamento, você nunca irá descobrir realmente quem você é. Você nunca irá viver no poder que Deus destinou para você. Você nunca irá alcançar a paz que ultrapassa todo entendimento. Spurgeon costumava dizer que muitos cristãos são como crianças que vivem em uma casa cheia de tesouros, mas os pais nunca as mostraram onde estão guardados. Elas sabem que existem, mas não as possuem. Elas nunca as usam.
E essa é a condição de muitos de nós. O Espírito Santo está aqui. Ele está disponível. Ele está ansioso para entrar em amizade profunda com você. Mas você continua vivendo uma vida de privação espiritual. Não porque Deus retém bênçãos, mas porque você nunca realmente o conheceu como uma amizade verdadeira. Portanto, convido você neste momento a um tipo diferente de jornada espiritual. Não uma jornada de leis e obrigações. Uma jornada de relacionamento. Uma jornada onde você irá aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Onde você irá descobrir como caminhar verdadeiramente em amizade com Ele. Onde sua vida será transformada de dentro para fora, não por força de vontade, mas por intimidade genuína com o Espírito do Deus vivo. Se você deseja aprofundar essa jornada espiritual, gostaria de convidá-lo a se inscrever aqui em nosso canal. Nós compartilhamos regularmente mensagens que transformam corações, que iluminam a mente e que aproximam você cada vez mais da presença do Espírito Santo. Será uma honra tê-lo conosco nessa caminhada. E deixe-me compartilhar algo especial com você. Desenvolvemos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, um guia prático que irá ajudá-lo a construir essa amizade verdadeira com o Espírito Santo. O link está disponível no primeiro comentário fixado. Convido-o a acessá-lo e mergulhar mais profundamente nessa jornada, que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Agora venha comigo enquanto continuamos explorando como essa amizade se manifesta na prática do dia a dia. Há tanto para descobrir. Há tanto para transformar. Quando falamos em amizade verdadeira, precisamos entender algo fundamental que muitos negligenciam. Uma amizade genuína não é construída através de distância. Você não é amigo de alguém que você nunca conversa, que você nunca realmente conhece, que você nunca permite aproximar-se do seu coração. A amizade é construída através de intimidade progressiva, através de confiança mútua, através de um conhecimento cada vez mais profundo da outra pessoa. Isso é exatamente o que o Espírito Santo deseja oferecer a você. Não um relacionamento superficial, não uma conexão puramente intelectual, mas uma amizade que penetra as camadas mais profundas do seu ser, que o conhece completamente, que o aceita plenamente e que o transforma gradualmente em algo muito maior do que você jamais imaginou ser. O salmista, em sua sabedoria, expressou algo que ressoa com poder até os nossos dias. Ele escreveu: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja, numa terra árida e seca, onde não há água. Salmos 63, 1. Repare naquele movimento. É um coração que busca, que tem sede, que deseja. Isso não é obrigação. Isso é desejo genuíno. Isso é o coração reconhecendo que há algo de infinitamente maior disponível para nós. Quando você permite que o Espírito Santo se torne seu amigo, seu guia, sua companhia constante, você descobre que ele não é um juiz distante e severo. Ele é a presença mais amorosa, mais sábia, mais compassiva que você jamais experimentará. Ele conhece cada ferida que você carrega. Ele compreende cada luta que você enfrenta. Ele vê cada lágrima que você chora quando está sozinho. Há um versículo que gostaria de compartilhar com você que transformará completamente a forma como você vê o Espírito Santo. Paulo escreveu aos Romanos: E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Você entende o que isso significa? Quando você não sabe mais o que fazer, quando seus recursos se esgotaram, quando você chega àquele ponto de completa impotência, o Espírito Santo está lá. Não para condenar, mas para defender você, para orar por você, para representar seus interesses diante do trono de Deus. A maioria das pessoas vive a vida inteira nunca experimentando esse nível de suporte espiritual. Elas enfrentam crises sozinhas. Elas tomam decisões sem a sabedoria do Espírito. Elas choram em isolamento quando poderiam estar envolvidas numa amizade que nunca as deixaria. É como ter um círculo de amigos profundos à disposição,
mas escolher viver em solidão completa. Quando você caminha em verdadeira amizade com o Espírito Santo, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Você descobre que há uma fonte de consolo que nunca seca. Você percebe que há uma voz que o guia nos momentos de confusão. Você experimenta uma paz que o mundo simplesmente não consegue oferecer. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo." João 14:27. A diferença entre a paz do mundo e a paz do Espírito Santo é a diferença entre a ilusão e a realidade. O mundo oferece paz apenas quando tudo está bem. Quando você tem dinheiro suficiente, quando seus relacionamentos estão harmoniosos, quando sua saúde está boa. Mas o momento em que algo muda, aquela paz desaparece como fumaça. A paz do Espírito Santo, porém, permanece mesmo quando tudo ao seu redor está caindo. Ela transcende a circunstância. Ela vai além da lógica. Ela sustenta você quando nada mais consegue. Há um segredo que poucas pessoas realmente entendem sobre o Espírito Santo. Ele não apenas o assiste passivamente, ele o transforma ativamente. Quanto mais você caminha em amizade com ele, mais você se torna semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Não através de esforço forçado, não através de luta constante contra a natureza pecaminosa, mas através de uma transformação que acontece tão naturalmente quanto um amigo influencia o outro através da convivência. Paulo descreveu isso quando escreveu: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." 2 Coríntios 3:18. Não é uma mudança que você faz acontecer. É uma mudança que acontece enquanto você permanece na presença do Espírito Santo. Isto é o que muitos crentes perdem. Eles passam a vida tentando se melhorar a si mesmos, tentando vencer o pecado através da própria força de vontade, tentando alcançar santidade através de disciplina rígida. E enquanto isso, o Espírito Santo está esperando pacientemente, oferecendo-lhe um caminho muito mais fácil. Simplesmente caminhe com ele, converse com ele, confie nele, deixe-se ser transformado por sua presença. Há também uma dimensão profética nesta amizade que às vezes é negligenciada. O Espírito Santo deseja revelações para a sua vida. Ele quer que você entenda coisas que não estão escritas em nenhum livro. Ele quer guiá-lo em caminhos específicos. Ele quer que você vivencie o sobrenatural não como algo excepcional, mas como sua experiência cotidiana normal. Quando você realmente caminha em amizade com o Espírito Santo, você começa a viver num nível completamente diferente. Não é um nível de religião, é um nível de vida. É um nível onde o céu toca a terra através de você. É um nível onde a realidade espiritual se torna mais tangível que a realidade material que você vê com seus olhos. Portanto, a questão que você precisa fazer a si mesmo neste momento é: estou realmente caminhando em amizade com o Espírito Santo, ou estou apenas fingindo conhecê-lo enquanto vivo distante dele? Porque essa distinção mudará completamente a trajetória da sua vida espiritual. Deixe-me convidá-lo, enquanto continuamos nesta jornada, a começar a questionar tudo o que você pensava saber sobre o Espírito Santo. Porque talvez o que você vai descobrir seja muito maior, muito mais lindo, muito mais transformador do que tudo aquilo que você já experimentou. Venha comigo para a próxima parte, onde exploraremos como reconhecer a voz do Espírito Santo em sua vida. Existe um dom que Deus oferece gratuitamente a todo aquele que realmente deseja conhecê-lo. O dom da discernição é a capacidade de reconhecer a voz do Espírito Santo em meio a todos os outros ruídos que ecoam em nossa mente e em nosso coração. Mas como aprender a ouvir essa voz? Como distinguir entre o que é realmente o Espírito falando e o que é apenas nossa própria vontade, nossos desejos pessoais ou até mesmo enganos espirituais? Essa é uma pergunta que muitos fazem, mas poucos realmente entendem a resposta. A verdade é que reconhecer a voz do Espírito Santo é como aprender a reconhecer a voz de um amigo que você ama profundamente. No início, talvez você não seja tão seguro, talvez haja dúvidas.
Mas quanto mais tempo você passa com essa pessoa, quanto mais você conversa, quanto mais você se permite conhecê-la verdadeiramente, mais inconfundível se torna aquela voz. Você a recognizaria entre milhões de outras vozes. João, aquele discípulo que foi chamado o discípulo a quem Jesus amava, escreveu algo profundo sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Repare que Jesus não disse que suas ovelhas simplesmente acreditam que ele existe. Ele disse que elas ouvem sua voz. Há um conhecimento pessoal, direto, prático, e isso não é exclusividade de alguns poucos escolhidos. É a experiência normal do cristão que realmente caminha em amizade com o Espírito Santo. Quando você começa a construir essa amizade genuína, você descobrirá que o Espírito Santo fala de maneiras muito específicas. Às vezes, ele fala através de uma impressão forte em seu espírito. Você está num momento de dúvida, e de repente há uma clareza que não vinha de seu próprio raciocínio. É como se alguém tocasse seu ombro e sussurrasse a verdade diretamente em seu ouvido espiritual. Outras vezes, ele fala através de circunstâncias. Você orou sobre algo e, de repente, as portas se abrem de forma que você nunca poderia ter orquestrado. Há também aquelas ocasiões em que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus de uma forma que é absolutamente pessoal. Você está lendo um versículo que já havia lido centenas de vezes e, de repente, aquelas palavras explodem com significado novo. Elas falam diretamente para a situação que você está enfrentando naquele exato momento. Como pode ser coincidência? Não é. É o Espírito Santo revelando a palavra para você de forma profundamente pessoal. Mas há algo crucial que você precisa entender sobre a voz do Espírito Santo. Ela sempre estará em harmonia com a palavra de Deus. Se você receber uma revelação que contradiz as Escrituras, você pode ter absoluta certeza de que não é o Espírito Santo. O Espírito não contradiz a si mesmo. Ele não te levará para um caminho que vai contra o que está escrito na Bíblia. Paulo deixou isso muito claro. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Uma amizade genuína com o Espírito Santo também se manifesta através da sensibilidade espiritual. Você começa a sentir coisas que outros não sentem. Você percebe quando há um ambiente espiritualmente pesado. Você sente a presença do Espírito Santo em certas situações de uma forma que é palpável. Você desenvolve uma antena espiritual que o protege de enganos e o guia em direção à verdade. Isso não significa que você se torne paranoico ou veja demônios em cada esquina. Significa que você desenvolve uma sensibilidade genuína ao mundo espiritual que o permeia. É como quando alguém que ama música desenvolve o ouvido musical. Eles conseguem perceber nuances que outros não conseguem. Da mesma forma, quando você caminha em amizade com o Espírito Santo, você começa a perceber dimensões da vida espiritual que antes eram invisíveis para você. Há também uma manifestação muito prática dessa amizade: a paz. Você sabe quando o Espírito Santo está guiando você através da paz que você experimenta. Paulo escreveu: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Quando você está numa decisão que está alinhada com a vontade do Espírito Santo, há uma paz que não depende das circunstâncias. Você pode estar enfrentando algo muito difícil, mas internamente há uma tranquilidade que revela que você está no caminho correto. Por outro lado, quando você está numa direção que não é a do Espírito, há uma falta de paz. Pode haver sucesso externo, pode haver aprovação das pessoas ao seu redor, mas internamente há uma inquietação que o afasta da tranquilidade. É como se o Espírito estivesse sussurrando: "Não é assim. Volte. Há um caminho melhor." Essa capacidade de discernir a voz do Espírito Santo também traz consigo uma responsabilidade. Quanto mais você o ouve, mais você é responsável por agir de acordo com aquilo que ele revela. Jesus deixou isso bem claro quando disse: "A quem muito foi dado,
muito lhe será exigido. E a quem muito se confiou, muito mais lhe pedirão. Lucas 12:48. Portanto, crescer na amizade com o Espírito Santo não significa menos responsabilidade. Significa mais responsabilidade de viver de acordo com aquilo que você está aprendendo. Um aspecto frequentemente ignorado dessa amizade é que o Espírito Santo também nos confronta. Um amigo verdadeiro não apenas o elogia, um amigo verdadeiro também o corrige quando você está errando. O Espírito Santo fará o mesmo. Ele o corrigirá com ternura, mas com firmeza. Ele te mostrará áreas onde você precisa crescer, comportamentos que precisam mudar, pensamentos que precisam ser renovados. Mas aqui está a beleza disso. Quando você realmente o conhece como amigo, você entende que essa correção vem do amor. É como quando um pai corrige seu filho não para machucá-lo, mas para protegê-lo. Da mesma forma, o Espírito Santo o corrige porque o ama infinitamente e quer que você viva a vida plena e abundante que Jesus prometeu. Portanto, comece agora mesmo a cultivar essa sensibilidade ao Espírito Santo. Comece a notar as impressões que você recebe. Comece a prestar atenção àqueles momentos em que a paz o envolve. Comece a reconhecer sua voz nas Escrituras. Porque quanto mais você o ouve, mais claramente ele falará. Quanto mais você o segue, mais ele o guiará. E você descobrirá que está vivendo numa realidade muito mais elevada do que tudo aquilo que você jamais imaginou possível. Venha comigo para a próxima parte, onde exploraremos como essa amizade se torna a força que transforma completamente sua vida cotidiana. Agora que você está começando a entender como reconhecer a voz do Espírito Santo, é hora de explorar como essa amizade se manifesta na realidade concreta da sua vida cotidiana. Porque a verdade é que essa amizade não é apenas uma experiência mística ou espiritual abstrata. Ela tem implicações muito práticas, muito reais, muito transformadoras para a forma como você vive todos os seus dias. Pense por um momento nos seus relacionamentos mais importantes aqui na Terra, aqueles amigos ou familiares que você ama profundamente. Como essa amizade impacta a sua vida? Ela influencia as decisões que você toma, não é verdade? Ela muda a forma como você responde às situações difíceis. Ela oferece consolo quando você está sofrendo. Ela celebra com você nos momentos de alegria. Da mesma forma, quando você caminha em verdadeira amizade com o Espírito Santo, essa relação permeia cada aspecto de sua existência. Há uma realidade que muitos cristãos nunca chegam a experimentar completamente. O Espírito Santo é seu companheiro constante. Ele nunca o deixa sozinho. Não importa aonde você vá, não importa o que você enfrente, não importa como você se sinta, Ele está lá. Jesus prometeu: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Agora, esse estar convosco é através do Espírito Santo. É uma presença que você pode aprender a reconhecer e a experimentar de forma muito real. Considere a vida cotidiana de alguém que realmente caminha em amizade com o Espírito Santo. Quando essa pessoa acorda pela manhã, há uma consciência de que ele está ali. Há um tempo de comunhão genuína, não apenas rezar uma oração tradicional, mas conversar com o Espírito como você conversaria com alguém que você ama. Há um compartilhamento dos planos do dia, dos medos, das esperanças. E conforme o dia progride, essa amizade continua impactando tudo. Você está numa situação conflituosa no trabalho. A tentação é responder com raiva ou jogo político. Mas porque o Espírito Santo é seu amigo constante, ele sussurra ao seu coração: há uma forma melhor. Há sabedoria disponível para você agora. E você consegue responder de um jeito que reflete o caráter de Cristo. Não porque você é perfeito, mas porque você tem um conselheiro perfeito ao seu lado. Ou considere aquele momento em que você enfrenta uma tentação que o atrai poderosamente. Talvez seja uma palavra de inveja que você está prestes a dizer. Talvez seja uma ação desonesta que você está considerando para ganho pessoal. Talvez seja uma atitude crítica ou julgadora. O Espírito Santo, em sua amizade por você, não apenas o julga,
Ele o convida gentilmente a um nível mais elevado de viver. Ele oferece uma alternativa que você talvez nunca tivesse considerado. Paulo escreveu algo extraordinário sobre esse tipo de transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Repare naquilo. A transformação não vem de leis externas, vem de uma renovação interna. E quem promove essa renovação? O Espírito Santo. Há também uma dimensão de coragem que o Espírito Santo oferece quando você caminha em amizade com Ele. Você enfrenta situações que exigem que você seja corajoso na sua fé. Talvez você precise compartilhar sua fé com alguém. Talvez você precise tomar uma posição moral que não é popular. Talvez você precise dizer não para algo que todos ao seu redor estão dizendo sim. Naturalmente, você teria medo. Mas quando o Espírito Santo é seu amigo, ele lhe infunde uma coragem sobrenatural. Timóteo estava enfrentando exatamente isso. Ele era jovem, um pouco tímido, liderando uma comunidade que o via como alguém sem experiência. E Paulo lhe escreveu: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Aquele espírito de fortaleza é o Espírito Santo. É a amizade dele com você que transforma a sua covardia em coragem. Há também a questão do crescimento pessoal. Você tem áreas em sua vida onde você sente preso, hábitos que você gostaria de abandonar, maneiras de pensar que você gostaria de mudar. Talvez você tenha tentado durante anos e simplesmente não conseguiu. A razão pode ser que você estava tentando sozinho, mas quando o Espírito Santo é seu amigo, ele trabalha dentro de você para transformar essas áreas de forma que é muito mais fácil e muito mais duradoura do que qualquer força de vontade poderia alcançar. Essa amizade também se manifesta através da alegria. Sim, alegria genuína, não a felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas aquela alegria profunda que vem de saber que você é amado, que você é conhecido, que você está alinhado com o propósito eterno de Deus. Paulo descreveu: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Essa alegria é um fruto direto da amizade com o Espírito Santo. Uma coisa que é importante entender é que essa amizade não torna sua vida fácil. Não significa que você nunca enfrentará dificuldades ou sofrimento, mas significa que você nunca enfrentará essas coisas sozinho. Significa que há um propósito maior em tudo o que você passa. Significa que o Espírito Santo está usando até mesmo as circunstâncias difíceis para aprofundar sua amizade com Ele e para transformá-lo cada vez mais na imagem de Cristo. Há também uma questão de sensibilidade ao próximo. Quando você caminha em amizade com o Espírito Santo, você desenvolve um amor e uma compaixão pelos outros que transcende o natural. Você começa a ver as pessoas como o Espírito as vê, com infinita paciência, com perdão abundante, com esperança inabalável. E isso transforma a forma como você interage com todos ao seu redor. Portanto, comece hoje mesmo a permitir que essa amizade penetre cada área da sua vida. Não apenas os momentos religiosos, não apenas quando você está na igreja ou lendo a Bíblia, mas ao tomar café, ao trabalhar, ao estar com sua família, ao encarar os desafios que a vida apresenta. O Espírito Santo deseja estar ali, no meio de tudo, transformando tudo em oportunidades para a intimidade mais profunda com Ele. Venha comigo para a penúltima parte, onde começaremos a explorar como consolidar essa amizade e permitir que ela se torne o alicerce inabalável da sua vida espiritual. Chegamos agora a um ponto crítico em nossa jornada. Você está começando a compreender o que significa caminhar em verdadeira amizade com o Espírito Santo. Você já sabe como reconhecer sua voz. Você entende como essa amizade impacta sua vida cotidiana. Mas agora surge uma pergunta fundamental. Como você consolida essa amizade?
Como você a aprofunda de forma que ela se torne o alicerce inabalável de sua existência? A resposta, surpreendentemente simples, mas profundamente exigente, é através da entrega genuína. Não uma entrega superficial ou teórica, mas uma entrega real, prática, que se manifesta em cada decisão que você toma, em cada pensamento que você cultiva, em cada ação que você realiza. É quando você diz ao Espírito Santo, não apenas com palavras, mas com a totalidade de sua vida: você é o Senhor aqui, não eu, não meus desejos, não minha vontade, a sua. Muitos cristãos vivem numa espécie de compartilhamento dividido com o Espírito Santo. Eles lhe dão algumas áreas de suas vidas, mas guardam outras para si mesmos. Talvez seja a área financeira, talvez seja os relacionamentos, talvez seja o trabalho ou a carreira. Mas essa não é uma amizade verdadeira. Uma amizade genuína demanda abertura total, demanda vulnerabilidade, demanda que você permita que o amigo veja todas as suas áreas, inclusive aquelas que você está envergonhado. Jesus deixou isso extremamente claro quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Agora, essas palavras parecem difíceis à primeira leitura. Parecem como uma perda enorme. Mas há uma verdade oculta ali que transforma tudo. A negação de si mesmo não é perda, é libertação. Porque quando você se nega a si mesmo, você morre para aquilo que o escraviza. Você morre para o medo, para a ganância, para a vaidade, para o egoísmo. E quando você morre para essas coisas, você vive de forma verdadeira pela primeira vez. Você experimenta uma liberdade que o mundo simplesmente não consegue oferecer. O Espírito Santo, então, pode trabalhar plenamente em você, transformando você em tudo aquilo para o qual você foi criado. Há um processo muito específico para consolidar essa amizade. Em primeiro lugar, há a entrega do coração. Você permite que o Espírito Santo penetre as profundezas do seu ser e revele aquilo que você tem guardado ali. Talvez seja mágoa de relacionamentos antigos. Talvez seja um sentimento de inadequação que o acompanha há anos. Talvez seja uma raiva que você pensava que tinha vencido, mas que ainda sussurra em sua mente. O Espírito Santo não julga nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente as traz à luz. E quando algo é trazido à luz, você pode realmente lidar com isso. Você pode pedir desculpas, você pode perdoar, você pode ser curado. Isso é o que significa quando a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Em segundo lugar, há a entrega da mente. Você permite que o Espírito Santo renove a forma como você pensa. Porque você foi provavelmente ensinado a pensar de certas maneiras pela cultura, pela sua família, pelas suas experiências. Mas muitos desses pensamentos não são verdadeiros. Muitos deles são mentirosamente inferiores aos pensamentos que o Espírito Santo deseja plantar em você. Paulo descreveu isso magistralmente, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Isso significa examinar cada pensamento que passa por sua mente. Você questiona: é este um pensamento que o Espírito Santo desejaria que eu tivesse? Está alinhado com a verdade de Deus ou é uma mentira que estou acreditando? E conforme você pratica isso, a renovação acontece. Em terceiro lugar, há a entrega da vontade. Isso é talvez o mais difícil, porque deixar de lado o que você quer, o que deseja, o que sonha, parece como uma morte, mas é exatamente. É a morte do eu egoísta para que o eu espiritual possa prosperar. É permitir que os desejos do Espírito Santo se tornem seus desejos. Aqui está a beleza disso. Quando você entrega sua vontade ao Espírito Santo, você descobrirá que as coisas que Ele deseja para você são infinitamente melhores do que tudo aquilo que você poderia ter desejado por si mesmo. Não porque o Espírito Santo esteja te negando coisas boas, mas porque Ele vê o quadro completo. Ele conhece o fim da história. Ele sabe exatamente o que você precisa para prosperar, para crescer,
para se tornar tudo aquilo para o qual você foi criado. Um aspecto frequentemente negligenciado da consolidação dessa amizade é a comunhão com outros cristãos. Você não foi feito para caminhar sozinho. O Espírito Santo trabalha não apenas em você individualmente, mas também através do corpo de Cristo, a Igreja. Quando você está numa comunidade de crentes que também estão caminhando em intimidade com o Espírito Santo, acontece algo extraordinário. Há um fortalecimento mútuo. Há uma revelação que não aconteceria se você estivesse sozinho. A Bíblia diz: não deixemos de nos reunir como é costume de alguns. Antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Hebreus 10, 25. Não é apenas uma sugestão, é uma necessidade espiritual. Porque quando você está junto com outros que amam o Espírito Santo, sua amizade com ele é aprofundada. Há também a questão do arrependimento contínuo. Amizade é um relacionamento em movimento. Não é algo que você estabeleça uma vez e depois deixe estagnado. Conforme você cresce e muda, conforme o Espírito Santo o transforma, há um arrependimento contínuo de velhas maneiras de pensar e agir. Há um voltamento constante para o Espírito quando você se afasta. E isso não é algo que o condena. Pelo contrário, é algo que o liberta. Porque saber que você pode voltar sempre, que há sempre perdão, que há sempre uma nova oportunidade para aprofundar a amizade, isso tira o peso da culpa e o permite viver com liberdade genuína. Portanto, comece agora mesmo essa consolidação. Examine seu coração. Veja onde você ainda está retendo coisas do Espírito Santo. E então, com um ato de vontade consciente, entregue-as. Porque essa entrega não é uma perda. É o investimento mais sábio que você jamais pode fazer. Agora vire-se comigo para a conclusão final, onde nos reuniremos num lugar de reflexão e renovação de compromisso com essa amizade extraordinária. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final de nossa jornada juntos. Mas a verdade é que o que você começou aqui é apenas o princípio. O convite do Espírito Santo para uma amizade genuína, profunda e transformadora continua ecoando em seu coração neste exato momento. Agradeço profundamente por você ter caminhado comigo através dessas verdades. Sua presença aqui, sua disposição de explorar essa realidade espiritual significa muito. Agora, peço que você se inscreva em nosso canal, curtir este vídeo, deixar um comentário compartilhando como o Espírito Santo tem impactado sua vida e continue acompanhando os próximos vídeos que estarão aparecendo em sua tela. Não se esqueça também do nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. É um guia prático que aprofundará ainda mais essa jornada extraordinária com o Espírito Santo. Que a amizade genuína com o Espírito Santo seja a realidade mais viva da sua vida a partir de agora. Que você experimente a transformação que apenas Ele pode oferecer. Que você nunca mais caminhe sozinho. Que Deus o abençoe abundantemente